Quem achou 1 Reis, capítulo 1, diga glória a Deus. Diz assim a palavra do eterno Deus: sendo, pois, o rei Davi já velho e entrado em dias, cobriram-no de vestes, porém não aquecia. Então disseram-lhe os seus servos: busquem para o rei nosso senhor uma moça virgem, que esteja perante o rei e tenha cuidado dele, e durma no seu seio, para que o rei nosso senhor aqueça. E buscaram por todos os termos de Israel uma moça formosa, e acharam a Abisag, sunamita, e a trouxeram ao rei. E era a moça sobremaneira formosa, e tinha cuidado do rei, e o servia, porém o rei não a conheceu. Então Adonias, filho de Ragide, se levantou dizendo: eu reinarei, e preparou carros, cavaleiros e 50 homens que corressem diante dele. Diga comigo: carros, cavaleiros e 50 homens. Está muito fraco, parece que tem um monte de corintiano triste aqui, pastor. Você pode fazer mais feliz, irmão. Tem uns corintianos tristes, falando murchinho, mas seja forte. Diga: carros, aê, cavaleiros e 50 homens. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. O livro dos reis de Israel, ele começa anunciando e verbalizando para os amantes da Bíblia um reino unificado, glorioso e centralizado 100% em Deus e nos seus mandamentos. Porém, contudo e entretanto, o livro dos reis termina narrando a história de um reino dividido entre duas partes: o reino do norte, Israel, cuja capital era Samaria, e o reino do sul, Judá, capital Jerusalém. Ele termina narrando a história de um reino degradado, um reino corrompido na sua totalidade pela idolatria, e o maior motivo do declínio da nação de Israel foi o fracasso no tangente à observância da lei. São 4 pontos principais que verbaliza o livro dos reis. O primeiro fala acerca da morte de Davi. O segundo fala acerca do reinado do grande rei Salomão. O terceiro fala acerca da divisão do reino. E o quarto, acerca do ministério, do chamado do grande profeta Elias. O primeiro dos principais acontecimentos do livro dos reis de Israel está naquilo que nós lemos nesta noite: a velhice de um dos maiores reis que Israel já teve. Dos 3, somente este foi considerado o homem segundo o coração de Deus. Davi, ele não comprava instrumento para louvar ao Senhor, ele mesmo produzia, construía os seus instrumentos. Davi também não usava playback para louvar ao Senhor, ele mesmo compunha os seus hinos de louvor e de adoração ao nome bendito de Jesus. Davi foi um homem que amou ao Senhor com toda a sua alma, que tirado foste de trás das malhadas de seu pai, para assentar-se sobre o trono de Israel. Davi, quando assume o trono de Israel, ele vai assumir o trono de um homem que foi rejeitado por Deus. O mais importante da nossa vida não é a forma que entramos, mas é a forma que saímos. Um administrador de empresa, o seu sucesso administrativo
é baseado quando ele sai de uma empresa, não quando ele entra. Saul terminou mal o seu ministério. Davi assume o trono. E a Bíblia diz que Davi, exceto o dia em que os reis saíram para a guerra e ele ficou na sua casa, Davi sempre esteve na linha de frente de batalha. A sua vida foi uma vida de conquistas, de batalha, foi uma vida de desafios a todo tempo. Mas o Senhor amava Davi e Davi amava o Senhor. Esse texto, Davi já está vivenciando os seus 70 anos, 70 anos de muita turbulência, de muitas lutas. E quando Davi está velho, o texto sagrado diz que ele está acamado. Os cobertores já não são suficientes para aquecer o rei. Então a Bíblia diz que procuraram nos termos, nas terras de Israel, uma moça virgem, e encontraram Abisag, a sunamita, para que deitasse ao lado do rei Davi, para aquecer o rei na sua velhice. E o texto sagrado diz que ela deita nos seus seios, assim como uma mãe abraça o seu filho para esquentá-lo, para aquecê-lo. Assim Abisag esquentava o rei Davi. Porém o texto sagrado diz que Davi não a conheceu. E quando a Bíblia diz que Davi não conheceu Abisag, a Bíblia não está dizendo de reconhecimento de nome nem de face. A Bíblia está falando sobre relação sexual. Primeiro, porque Davi já estava na sua velhice, à beira da morte. Segundo, que a função principal de Abisag era ser uma enfermeira de Davi, uma cuidadora de Davi. Esse é o cenário que nós temos. O grande rei Davi velho, deitado no leito, sendo aquecido por uma moça, porque os cobertores não eram suficientes para esquentá-lo. Nesse intermédio de tempo, o texto diz que havia o quarto filho de Salomão, o quarto filho de Davi, por nome de Adonias. Enquanto neste momento Amnon já estava morto por Absalão quando estuprou a sua irmã. Absalão aqui também já estava morto devido à sua rebeldia. Então o primeiro, segundo a hierarquia humana, a sentar-se sobre o trono de Israel, ele coloca no coração, ninguém diz a ele, mas Adonias, no versículo 5 a Bíblia diz: então Adonias, filho de Ragite, se levantou dizendo: eu reinarei. E a primeira coisa que Adonias faz é preparar os carros, é preparar os cavaleiros, os seus cavalos, e 50 homens que estão adiante dele. Entra no coração de Adonias um espírito de rebeldia, uma síndrome de Lúcifer. E todo rebelde, ele não age sozinho, ele sempre tem os seus capangas. E o texto diz que Adonias, aproveitando a situação da velhice de seu pai, ele chama Abiatar e Joabe e diz: eu preciso de um sacerdote e de um profeta, eu reinarei sobre a nação de Israel. E Joabe disse: então vamos sair de Jerusalém. Lá fora de Jerusalém nós iremos convocar o povo, e iremos autodenominar você como rei de Israel. Abiatar olha para Joabe e diz: Davi já está velho, Davi já não aguenta mais do que um mês na face da terra, e Israel precisa de um rei. Joabe e Abiatar vão revelar o seu caráter, porque Joyce, eles foram fiéis a Davi a vida inteira no seu ministério. Só que agora Joabe vai demonstrar que ele ama mais a coroa e o trono do que o ser humano que ocupa a coroa e o trono. Joabe vai demonstrar o caráter do seu coração, que ele está mais preocupado com o cargo do que com o ser humano que ocupa o cargo. Ele vai dizer: Davi está velho, Davi vai morrer.
Então vamos proclamar Adonias a rei, porque nós estaremos ao lado do rei. E Abiatar disse: boa ideia. Só que a última palavra não sai dos lábios do homem. A última palavra, ela vem do trono de Deus. Você vai observar que a ganância de Joabe é tão grande. Por quê? Porque existe uma diferença grande, gigantesca, entre gratidão e bajulação. Davi conhecia quem o bajulava, e Davi sabia quem era grato a ele. Joabe e Abiatar, eles vão dizer: eu não estou preocupado com o velho Davi, a preocupação minha é com a coroa, é com o trono. Então vamos pegar Adonias e proclamar Adonias a rei. E eles saem fora de Jerusalém. E a Bíblia diz que Adonias começa a matar animal à vontade. Ah, meu pastor Josué, o churrasco era grande, os carneiros, as ovelhas, a festa, o vinho começa a ser servido. E houve-se então uma grande festa para o lado de fora de Jerusalém, aonde Adonias estava alto, se denominando rei, com cavalos, com cavaleiros, com carros e com 50 homens para irem adiante dele, dizendo: viva o rei Adonias. E um barulho começa a vir de fora para dentro: viva o rei Adonias, viva o rei Adonias. E esse barulho chega nos ouvidos de uma mulher por nome de Betseba. E Betseba então procura Natã e Benaia e disse: Natã, você é amigo de Davi a vida inteira. Joabe e Abiatar estão nesse grupo de rebeldia, estão intitulando Adonias a rei, porque eu estou ouvindo ruído lá fora. E Betseba vai dizer para Natã: se você é amigo, porque você não se apartou do rei. Natã e Benaia vão mostrar que o caráter dele, eles não estão preocupados com o cargo, com a posição, mas eles estão preocupados com o ser humano que ocupa o cargo e com o que ocupa a posição. Porque cargo e posição tudo passa nessa vida. É por isso que Provérbio 17:17 diz: em todo tempo ame o seu amigo, porque é na angústia que nasce o teu irmão. E Natã disse: esse é meu amigo, está velho, já está à beira da morte, mas eu fiz um juramento diante de Deus que não o abandonaria, e não vou abandonar enquanto ele não fechar os seus olhos. Está velho, mas ainda é um homem de Deus, e os céus não estão cerrados para Davi. Deus ainda fala com Davi. E Betseba disse: mas olha a festa lá fora. E Natã disse: entra no quarto de Davi e lembra ele da promessa que um dia ele fez, autoproclamando ou fazendo um juramento que quem assentaria sobre Israel seria Salomão, seu filho. E detalhe, Salomão era o 10º filho de Davi. Dos filhos que Davi teve em Hebrom, aonde ele reinou 7 anos, e dos filhos que ele teve em Israel, que reinou 33 anos, foram mais de 19 filhos. E Betseba então entra dentro do quarto de Davi, Davi velho, deitado sobre um leito, à beira da morte. E Betseba disse: vive a tua alma para sempre, rei. O Senhor um dia me fez uma promessa, e Natã e Benaia, que estão ao meu lado, são testemunha dessa promessa. E Davi disse: por que o teu coração chora? E Betseba vai rasgar a sua alma dizendo: porque o Senhor prometeu que quem assentaria sobre o trono de Israel seria o meu filho Salomão. E Davi disse: pois foi isso que eu disse, e assim acontecerá. E Betseba me disse: mas está vindo um ruído lá de fora para dentro, que estão proclamando Adonias como rei de Israel. Porque tem gente que quer ser, mas não é. Tem gente que pensa que é, mas não é. E aí ela disse: e esse barulho está me incomodando, porque já tem carro, já tem cavalo, já tem cavaleiros, já está sendo uma grande festa, e eles estão dizendo: viva o rei Adonias. E Davi disse: mas a última palavra ainda não saiu dos meus lábios. E Davi vai dizer para Betseba: retire-se por gentileza do quarto. Ela disse: Davi, retire-se por gentileza do quarto. Quando Betseba sai do quarto,
Davi segura na mão de Natã e de Benaia e disse: eu ainda tenho intimidade com Deus, a minha comunhão com Deus não foi interrompida. Quem Adonias pensa que é para alto se proclamar rei sobre Israel, com carros, com cavalos, com cavaleiros. E Davi vai dizer para Natã: pega Benaia, encham o vaso de azeite, coloquem Salomão, filho de Betseba, sentado sobre a minha mula, a qual ninguém jamais andou, e desçam para o vale de Gion, ou de Gion, e Benaia derramará o azeite sobre a cabeça de Salomão, e Salomão governará sobre a nação de Israel. Você tem que entender uma coisa: a minoria está para o lado de dentro, a maioria está para o lado de fora. Os que estão para o lado de fora estão batendo tabuque, dizendo que Adonias é rei, mas Deus está trabalhando para o lado de dentro. É para o lado de dentro, pastor Josué, que o azeite vai descer. O azeite desce dentro de Jerusalém. Se você está dentro de Jerusalém, descanse o teu coração, porque tem azeite de Deus para a tua vida hoje. Quem pode aplaudir é o nome de Jesus. Eles colocam Salomão assentado sobre a mula. Você vai ver que há uma diferença gigantesca entre Salomão e Adonias, porque três coisas Adonias prepara para a sua autoproclamação rei. Qual é a primeira? Carros, cavalos e 50 homens. Carros, cavalos e 50 homens. E eram muitos os carros e os cavaleiros. Mas Davi vai dizer: coloque Salomão simplesmente montado na minha mula. Davi está dizendo: o primeiro aprendizado para governar tem que ter humildade. Porque Jesus, quando ele entra em Jerusalém, ele podia entrar montado num cavalo manga larga, junto com o exército, livrando Israel do jugo dos romanos. Mas Jesus entrou montado num jumento, em um sinal de simplicidade, de humildade. E Davi vai dizer a Natã: ensina o menino que o segredo para governar está na simplicidade, na humildade. Enquanto que Adonias está com carros, cavalos e cavaleiros, coloque o menino no pé da mula e desça com ele para o vale de Gion. E lá naquele vale, que Gion no hebraico significa corrente das águas. Aí é o tema já para a campanha. As águas, a unção está no meio da corrente das águas. A exaltação está no meio da corrente das águas. Deixa que o povo faça barulho lá fora. Não se incomode com o barulho de fora. Se preocupe com o ruído das correntes das águas. Porque enquanto lá fora o diabo pinta e borda, aqui dentro há o ruído da fonte das águas. Quem sente o ruído da fonte das águas, libera uma glorificação para o céu. A primeira coisa que Davi estava ensinando Salomão com 17 anos de idade era: tenha simplicidade, governe o povo, inicie o seu ministério com humildade. E ele então monta sobre a mula. A segunda coisa que Davi vai ensinar para Salomão está no quesito a confiança. Porque Deuteronômio 16:17 diz que o rei não pode possuir muitos carros e nem cavaleiros, e nem pôr neles a sua confiança. Davi sabia disso. Davi vai estar dizendo para Salomão: você vai montar sobre uma mula. Porque enquanto uns confiam em carros e em cavaleiros, porém nós fazemos menção do nome do Senhor dos Exércitos.
Larabasséria canto bradarabraçuri andarabacandaraia. Deus me trouxe aqui para entregar essa palavra ao teu coração. Que a tua confiança esteja no nome do Senhor dos Exércitos. Não confie em carros e nem em cavaleiros, mas confie no Deus que te escolheu e que te colocou sentado nessa cadeira, que Ele é fiel para te dar vitória. Eles descem para o vale, e quando eles chegam no vale, Natã olha para Davi, para Salomão, e disse: Salomão, a vida inteira fui leal a seu pai. Seu pai está velho, e daqui a alguns minutos você vai ter a maior responsabilidade da tua vida, assumir o império. Mas antes que você assuma o império, da mesma maneira que o azeite desceu na cabeça de teu pai, o azeite também vai descer na tua cabeça hoje. Eu imagino a cena, eu fico imaginando a cena. Adonias por lado de fora, se alegrando, alto se intitulando rei, festejando. E o povo que não tem visão espiritual dizendo: viva o rei, viva o rei, viva o rei, viva o rei. Uma coisa alguma, irmão, lá para o lado de dentro, na surdina, quietinho para o lado de dentro. Natã e Benaia estão diante de Salomão. Com 17 anos de idade tinha Salomão. Natã disse: dobra o joelho, porque eu já vi essa cena. Quando Salomão dobra o joelho, eles abrem o vaso de azeite e o azeite desce sobre a cabeça de Salomão. E quando o azeite desce sobre a cabeça de Salomão, Natã disse: Benaia, agora é a hora. Hora de quê? É hora de tocar o chofar. Então Benaia pega o chofar, assopra o chofar, e todo Israel ouviram o barulho do chofar. E agora, o ruído que veio de fora para dentro, agora os de fora vão ouvir um ruído. E a festa estava gostoso, e eles sambando, se alegrando, se festejando. De repente chega um ruído, e Joabe disse: opa, eu conheço o barulho desse ruído. E quando o chofar toca, é porque alguma coisa está acontecendo lá dentro. E alguém sai de dentro de Jerusalém e vai lá para o lado de fora. E Joabe disse: me diga o que está acontecendo lá dentro. Ele disse: nem te conto. Ele disse: fale. Pode jogar água nessa churrasqueira, pode parar com carne, pode parar com vinho, pode parar com a festa. Por quê? Porque o azeite desceu lá dentro, e já existe um que governará sobre Israel. E não é Adonias, é Salomão, que acabou de ser ungido lá dentro. Ele é o rei. E agora todo o povo está se curvando diante de Salomão. O capítulo de número 2, Davi vai compartilhar os últimos minutos da sua existência com Salomão. Davi vai compartilhar os últimos instantes da sua vida com Salomão. No capítulo 2, a Bíblia diz: e aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho dos mortais. Ou seja, eu estou morrendo. Mas eu tenho para você, meu filho, 2 conselhos. Primeiro, esforce-te, seja corajoso, porque a responsabilidade que você tem sobre os seus ombros, covarde não vai suportar. Seja valente, seja desbravado, tenha coragem, pelejem a todo custo. E segundo conselho, Davi vai dizer para Salomão: seja homem. O ser homem não está relacionado à sexualidade, está relacionado à responsabilidade, à maturidade. Davi vai dizer agora: Salomão, está cessando a sua idade de adolescência, de jovem. Agora você é rei. Você precisa ter responsabilidade.
governar o povo. Não seja moleque, porque daqui uns dias você vai casar, e você vai ser pai, você vai ser filho, você vai ser esposo, e você vai ser pai. Então seja homem, Salomão. Governe bem a tua casa, instrua os teus filhos, e não se aparte dos mandamentos do Senhor. Davi aconselha Salomão, e o texto sagrado diz que Davi dorme no Senhor. Com 70 anos, Davi dorme. Mas antes de Davi dormir, Davi vai dizer para Salomão: tome muito cuidado com Joabe. Joabe não é de confiança. Davi vai dizer para Salomão: pastora Valdete, cuidado com Simei, porque Simei é de mau caráter. Porque Simei havia jogado terra em Davi, porque Simei havia apedrejado Davi e amaldiçoado a Davi. E Davi, enquanto era vivo, disse: eu te faço uma promessa, eu não vou te matar. Mas agora Davi está velho, dizendo para o seu filho: tome cuidado com Joabe. Joabe é rebelde, Joabe não tem caráter. Davi vai dizer para Salomão: vigie com Simei. Eu jurei a ele que não iria tirar a vida, agora o rei é você. E a primeira coisa que Davi faz quando assume o reino, uma das primeiras coisas, é matar Joabe, Adonias e Simei, porque eles terminam os últimos adversários. Joabe era tão sem vergonha, cafajeste, que ele ainda tem coragem de segurar na ponta do altar, que era o lugar da misericórdia, dizendo: aqui o rei não vai me matar. Benaia disse: Salomão, ele não quer sair de lá do lugar de misericórdia. E Salomão disse: então mata ele lá mesmo. Agora Davi também vai dizer para Salomão: agora tem um camarada chamado Barzilai, honre ele, porque quando eu fugia de seu filho, de seu irmão, Barzilai foi meu companheiro. Então honre ele e honre toda a sua descendência. Mas Joabe e Simei, extermínios. E Salomão assume o reino. E Salomão vai fazer algo que nunca ninguém fez para Deus. No capítulo de número 3, após Salomão fazer uma aliança com a filha de Faraó, rei do Egito, a Bíblia Sagrada diz que ele amava o Senhor Deus mais do que todos os seus irmãos. Salomão amava tanto a Deus que ele resolve subir para o monte Gibeão, porque nesse período de tempo ainda não havia o templo construído, e os sacrifícios, os holocaustos, eram oferecidos nos montes. Então Gibeão, Salomão sobe para o monte Gibeão, primeiro para sacrificar, segundo para oferecer em holocausto, porque há uma diferença entre sacrificar e oferecer holocausto. O sacrificar está no sangrar, derramar o seu sangue. O holocausto está em queimar a sua carne. E Salomão está no alto do monte Gibeão, 17 a 18 anos de idade. E ele vai trazer a sua memória, dizendo: como Deus foi tão bom com Abraão, arrancando Abraão da Mesopotâmia e fazendo a ele grandes promessas. Por causa disso, eu vou oferecer ao Senhor 200 cordeiros. Não. Se for para mim pensar o que Deus fez com José, de escravo colocou a governador do Egito, e você sabe que nunca houve antes e nem depois nenhum governador do Egito. Faraó criou um cargo só para honrar a José. Você acredita que Deus vai criar algo para honrar a tua vida?
Não existia cargo de governador, mas Faraó disse: eu crio um cargo, mas eu quero honrar a José. Salomão disse: é coisa linda demais, 200 cordeiros é pouco, eu vou oferecer 400 cordeiros. Mas Salomão lembra e disse: meu Deus, se for para mim ver o que Deus fez na vida de Jacó, sofreu tanto na fazenda de Labão, depois do val de Jaboque tocou na sua coxa, mudou o seu nome. Quer saber de uma coisa? 400 é pouco, eu vou oferecer 500 cordeiros ao Senhor. Ele disse: mas se for para ver o que Deus fez por intermédio de Moisés, conduzindo Israel, o mar vermelho se abrindo, Israel passando de passo seco, 500 é pouco. Eu vou fazer algo que ninguém nunca fez. E Salomão disse: eu vou oferecer hoje 1000 cordeiros para o Deus Todo-Poderoso de Israel. 1000 cordeiros. Tem alguém aí? Ele sacrifica 1000 cordeiros, derrama o sangue de 1000 cordeiros. Lá no alto do Monte Gibeão, ele coloca a carne sobre o lugar do holocausto. E lá vai Salomão, jogando carne, jogando cordeiro, jogando cordeiro. Diga para o teu irmão: Salomão fez algo que nunca ninguém fez. Olha para mim, entenda uma verdade nessa noite. Levassura, Xandarabacana raia. Se você quer algo que você nunca teve, faça aquilo que você nunca fez. Saia da sua zona de conforto. Levante da cadeira do acomodismo. Quer algo que nunca teve? A partir de hoje comece a tocar o coração de Deus de uma forma diferente, de uma maneira diferente. Saia da sua zona de conforto e toque o coração de Deus. Sabe o que eu imagino? Eu imagino Deus, o Senhor, nos altos céus se inclina para o monte Gibeão. Quem sabe o Senhor diz para os anjos: olha lá, olha lá, olha o que esse menino está fazendo. 18 anos de idade, não tem noção ainda do que é reinar, e olha o que ele está começando a fazer. Os anjos disseram: o que esse doido está fazendo? Ele já está fazendo uma oferta, ele já está adorando de uma forma diferente, porque Deus vai dizer: nem Abraão adorou assim, nem Isaac, nem Jacó adorou desse jeito. O Senhor vai dizer para Miguel, o arcanjo, dizer: ô Miguel, nem Davi, que foi segundo o meu coração, adorou desse jeito. Mas o menino vai fazer algo que nunca ninguém fez na face da terra, e Deus vai estar pronto para receber. E Salomão vai empilhando os cordeiros, empilhando o cordeiro. De repente, a fumaça começa a subir. E aquela fumaça vai subindo, 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 subindo. E Salomão jogando cordeiro em cima de cordeiro. E Deus dizendo: esse menino está começando a adorar, e eu vou ter que fazer alguma coisa na face da terra, porque a adoração dele vai chegar, a fumaça vai subir, e é preciso agir. Leva a suíra, Se você entrou aqui hoje para ser aquele culto normal, você corre risco de voltar para a tua casa decepcionado. Mas se você entrou aqui hoje para oferecer a tua adoração a Deus, a fumaça da tua adoração, ela está subindo, 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 subindo diante do altar de Deus. Ó, Deus dizendo: está subindo aqui. A adoração de Salomão está subindo. E quando a fumaça vai entrando dentro do céu, o Senhor diz para os anjos: se afastem agora, porque agora eu quero receber a adoração de Salomão. E quando a fumaça entra, eu imagino Deus, olha, uma conjectura minha, eu imagino Deus, ó, respirando a adoração de Salomão. Porque a Bíblia diz que a nossa adoração é como um incenso aromático moído às narinas de Deus. Essa noite é noite de você quebrar o protocolo para adorar e exaltar o nome dele, porque ele está nos altos céus, assentado sobre o trono, e você vai começar a adorar para você receber algo especial de Deus. Agora, toda ação, ela tem uma reação.
Toda ação provoca uma reação. Salomão, o presbítero Cláudio, fez algo que ninguém fez. Agora Deus vai dizer, agora eu preciso também fazer algo especial, porque esse menino foi ousado. Diga para o teu irmão, tem hora que a gente tem que ser ousado. Tem hora que a gente tem que ser meio doido, pastor Josué. Se a gente não for meio doido, tem hora que a gente tem que dar aqueles 5 minutos de doideira. A gente tem que ser ousado, até na oração, irmão. Tem hora que a gente tem que ser meio doido na oração. Rasgar a alma, sair da religiosidade, abrir, soltar para fora o que está dentro da nossa mente. Sair da prisão da religiosidade. E Salomão, com 18 anos de idade, 17 a 18 anos de idade, Deus vai dizer, nunca ninguém fez para mim o que esse menino está fazendo, mas eu vou surpreender ele. De que jeito, Jeová? Também vou fazer para ele o que eu não fiz para ninguém. Quem está entendendo o que o Espírito está falando na igreja? Você já percebeu, irmão, que tem gente que não sai da mesmice? Ele fica rodando em ciclo a vida inteira, porque nunca é ousado em nada. Não é ousado em entrar em desafios e campanha, não é ousado em ofertar, não é ousado em nada. Ele sempre vive uma vida de rotina. Ele não move o coração de Deus em nada, porque ele é um religioso costumeiro. Sabe aquele religioso costumeiro? E Deus quer que eu e você venhamos a quebrar o protocolo hoje. Alabraséria, canto, raço, dai a súbia. Deus quer que nós tenhamos ousadia em abrir a nossa alma para Ele, para que Ele venha além da capa da religiosidade, além do título, além da posição, e vasculhe a nossa alma, porque existe coisa dentro da tua mente que Deus quer tratar nessa noite. E você tem feito algo para Deus que aos olhos humanos ninguém tem visto, e hoje Deus vai começar a fazer na tua vida coisa que você jamais experimentou. E Deus vai dizer, Ele fez para mim algo que ninguém já fez. Não é no quesito de valor, mas é na ousadia. E Deus vai dizer, mas chegou a hora de eu responder, e eu vou estremecer a terra. De que jeito? Eu também vou fazer para ele o que eu não fiz para ninguém. Nem para Abraão eu dei a oportunidade que eu vou dar para esse menino. Para Isaac e Jacó, nem para Davi eu dei oportunidade, mas para esse menino eu vou dar oportunidade. E os anjos ficam dizendo, mas que oportunidade é essa? O que será que Jeová vai fazer? Será que Jeová vai encher ele do quê? E daí Deus vai se inclinar e dizer, ô Salomão, como você fez algo para mim que ninguém jamais fez na terra, eu também vou fazer para você o que eu não fiz para ninguém. O que? Pede-me tudo o que você quiser, que eu vou te dar. Pede-me tudo o que você quiser, que eu vou te dar. Sabe por quê? Porque Salomão saiu da zona de conforto, subiu para Gibeão, para oferecer a sua oferta a Deus. Pastor, aqui o senhor já ouviu muito testemunho. Tem gente que recebe umas bênçãos financeiras meio doido. Por quê? Porque é ousado no quesito a oferta. Tem gente que faz uns votos com Deus meio doido, e eles são fiel. E eles fazem um voto financeiro com Deus meio doido, e de repente do nada Deus escancara uma porta. E aí a gente vem aqui, deixa eu citar um exemplo, eu venho aqui na frente, e aí digo, eu vou contar um testemunho. Porque eu estava sentado na igreja um dia, e Deus falou comigo no meu coração, dá tudo que você tem no bolso de oferta. E eu tinha 10 reais na carteira, é um exemplo que eu estou dando. Eu tinha 10 reais na carteira e ofertei tudo que eu tinha.
Passou 15 dias, 20 dias, irmão, encostou um empresário na porta da minha casa. E desceu com um carro novo e disse: pastor Robson, esse carro Deus mandou entregar para você. Aí eu uso o meu testemunho para dizer para a igreja: e o povo alvoroça para dar oferta. Sabe por quê, pastor? Porque o povo quer dar oferta no intuito de receber. Disse: opa, se o pastor deu 10, recebeu tudo isso, então eu também vou ofertar. E isso é errado, porque Deus pediu para mim. Foi um voto que Deus fez comigo. Aí as pessoas trazem, ofertam, aí depois sai até no jornal aí processando a igreja aí para querer receber tudo de volta. Por quê? Porque foi movido pela emoção. Nunca faça isso. Agora, se Deus te pedir algo, não nega não. Se Deus te pedir uma oferta especial, ou se Deus tocar no teu coração para você fazer alguma coisa para a obra, faça. Porque quem sabe é o momento que Deus vai abrir uma lacuna para fazer um grande milagre na tua vida, através da oferta, através da adoração. Se Deus tocar no teu coração, não vá para a tua casa sem fazer. Faça o que Deus tocar no teu coração, porque Deus vai te honrar. E aqui eu encerro. Quando começa a dizer amém, já diz: pastor, já passou do horário. Brincadeira. Salomão, ele vai pedir sabedoria para Deus. Ele vai pedir um espírito de discernimento. Para ele pedir, pastor Rodrigo, sabedoria, ele vai mostrar para o Senhor que ele era muito inteligente. Porque a inteligência é diferente da sabedoria. A inteligência, cada um nasce com a sua. E a inteligência, nós desenvolvemos ela estudando, pesquisando, lendo. Agora, sabedoria, quem dá é Deus. Você já percebeu que tem pessoas que podem não ter tanto conhecimento, mas tem uma sabedoria para tomar as decisões? Né, pastora Valdete? Tem uma sabedoria para conduzir. Tem uma sensibilidade de Deus para tomar as decisões na hora certa. Isso é sabedoria. Agora Salomão vai ser inteligente. Ele vai mostrar a Deus a prioridade do seu coração. E qual é a prioridade do seu coração? E detalhe, irmão, o problema aqui de Israel nesse tempo é financeiro. Não é com o adversário mais não, porque adversário não existe mais. Os últimos foram Adonias, Joabe e Simei. Israel vive um período de paz no governo de Salomão. O que ele mais precisava aqui era de dinheiro. Mas ele vai dizer: eu vou priorizar o reino. Ele vai dizer: porque a responsabilidade minha é muito grande. Então segura essa frase. Quando a tua responsabilidade for maior do que a sua capacidade, corra para o altar de Deus, porque do altar o Senhor nos capacita. Eu não tenho capacidade nenhuma de estar aqui nesse altar. A responsabilidade de eu estar aqui hoje ministrando é muito maior do que a minha capacidade. Mas quando eu percebo que a responsabilidade é maior do que eu tenho para dar, eu corro para o altar e digo: Senhor, a igreja é tua, a palavra é tua, somente me usa como instrumento, porque a capacidade é pequena, mas a responsabilidade é grande, e é o Senhor que faz a obra. Porque se o Senhor não for comigo e com a tua igreja, o que vai ser de nós? E aí Deus fala: vou te fazer o homem mais sábio da face da terra. Antes de você ninguém, e depois de você não haverá ninguém semelhante a você. E como você priorizou o reino, a sabedoria para governar, eu vou te dar duas coisas que você não pediu: riqueza e glória. Deus fará na tua vida aquilo que você não pediu. Mateus 6,33, a Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas estas coisas
vos serão acrescentados. Que coisas? O que comer, o que beber e o que vestir. Enquanto Deus estiver no centro da tua vida, descanse, porque a provisão vem dele, a providência vem dele. Agora eu quero que você diga para o teu irmão: você é capaz de adorar hoje? Então pega na mão dele e põe ele de pé. Oh, aleluia! Eu quero orar a Deus pela tua vida hoje, porque Deus está abrindo uma lacuna no céu nessa noite. Algo extraordinário vai acontecer na tua vida. Algo muito especial vai acontecer na tua casa. Porque quem está no controle de tudo ainda permanece e sempre permanecerá nas mãos de Deus. E o Senhor Deus vai surpreender a tua vida hoje. Pega na mão do teu irmão que eu quero orar a Deus. Oh Espírito Santo. Tem crente que já está adorando, irmão. Não estou nem eu precisando. Já tem crente que já está saindo da zona de conforto. E Deus está esperando a tua adoração subir. Tu vai tacar fogo nesse altar? Ou vai ficar olhando aí, irmão? Começa a colocar fogo no altar e deixa a fumaça subir. É noite de nós invadirmos o céu. Glória a Ele, a glória. Vai tocando o céu, vai tocando o céu. A Ele, a glória. A fumaça está subindo para o céu. A Ele, Labaraçanda. O labacanda. a glória. O labassuíbe andará, blasuíbe, canto, raia, sol. A Ele, a Uibra, suíbe, andará, candarábia. Eu já estou sentindo. Se você Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. aleluia. Glória Levará sua baixura bacana. e o louvor. Levante a mão do teu irmão para o céu assim. Levar samantuibi a sobra candarábia. Levar a mantuíde a saia, torga, forga, naragassubri, a nagasai. Uibiu, xenderrebe, achando rabadara sábia. Iribitiumbra, suribicando, raia. Deus está fazendo algo hoje especial aqui nesta casa. Deus está presenteando vidas aqui nessa noite. Deus já desceu na casa. A fumaça já subiu e o presente. Se prepare para contar. Se prepare para contar a bênção. Porque a vitória chegou na tua vida. Receba a vitória da parte de Deus agora. Senhor, em nome de Jesus. Assim como a fumaça do holocausto de Salomão invadiu o teu trono, e o Senhor na mesma hora respondeu a Salomão, que nessa noite, Pai, a nossa adoração invada o teu trono, e que o Senhor manifeste o teu poder e a tua glória, que o Senhor venha fazer na nossa vida aquilo que o Senhor não fez na vida de ninguém. E eu te peço hoje, coloca nas mãos da Samila e do Asaf aquilo que o Senhor não colocou nas minhas. Senhor, dá aos nossos filhos aquilo que nós não conseguimos alcançar. Que os nossos filhos, a partir de